Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 14. Quem achou diz amém. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E chamou o nome dela Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E chamou o nome dela Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Feche teus olhos aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa para glorificar, para exaltar, para engrandecer o teu nome. A palavra é tua, a igreja aqui reunida, ela pertence a ti. Nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito ele tenha liberdade em passear por essa igreja essa noite, essa manhã, salvando, curando, libertando, fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ele já tem comunicado ao meu espírito para essa manhã, para esse culto, para esse momento. Se eu precisar beber um pouco de água, de tossir, você me ajuda, tá bom? Você não fica olhando para mim assim não, que aí você me constrange. Você dá um glória a Deus, sacode o irmão que está do seu lado, fala uma língua estranha, sei lá, irmão. Faz alguma coisa. Ah, não é isso não, aqui. Melhora? Tá bom. É porque a minha rinite alérgica atacou quando eu cheguei aqui em Curitiba. Aí logo agora, né, irmão? Tinha que ser agora, né? Depois de uma palavra de oferta dessa. Acho que foi a palavra de oferta. Ah, mas isso não, pastor. Bota o Tainã para falar da próxima vez. Olhe para cá. Empresta sua mente aqui por alguns segundos. Quando a gente olha a Bíblia Sagrada, o primeiro livro do profeta Samuel, você percebe que esse livro é um livro marcado por muitas guerras, por muitas batalhas, por muitos conflitos. O primeiro livro do profeta Samuel vai falar de muitos embates entre a nação de Israel e os filisteus. Sem sombra de dúvidas, uma das batalhas mais famosas das Sagradas Escrituras está registrado no primeiro livro do profeta Samuel. Quem aqui não conhece a história da luta, da guerra do gigante Golias contra um menino chamado Davi? Essa história é conhecida pelas crianças, já foi tema de filmes, de séries, de minisséries. É uma das batalhas mais famosas, porém, ela não é a mais importante que a nação de Israel passou. Talvez a mais importante esteja registrado no capítulo de número 4 do primeiro livro do profeta Samuel. É uma guerra que está dividida em duas batalhas. Na primeira batalha, que Israel vai lutar contra os filisteus, a Bíblia diz que a nação de Israel, ela perde essa batalha. E não somente isso, mas 4.000 pessoas morrem, caem naquele dia. O mais interessante não é eles terem perdido, mas é a consciência dos sobreviventes em relação ao resultado dessa batalha. Os sobreviventes, quando voltam para o acampamento para recompor as suas forças, eles têm uma pergunta em seu coração. E a pergunta que paira no coração dos sobreviventes é: por que Deus nos abandonou no acampamento de guerra? Por que Deus permitiu que a gente perdesse esta guerra? Então, por mais que o resultado não tivesse sido favorável,
E por mais que eles não tivessem conseguido a vitória que tanto desejavam, eles acreditavam que quem definiu aquela guerra e o resultado da guerra não foi a superioridade dos filisteus, não foi a estratégia dos filisteus, não foi o material bélico dos filisteus, mas eles entendiam que por mais que o resultado tenha sido desfavorável, de alguma forma Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Então a pergunta que os sobreviventes estão se fazendo é: por que que Deus nos abandonou ou permitiu que eles ganhassem? Sem que houvesse uma resposta clara da parte de Deus, eles agora vão tomar uma decisão ousada, mas eles acreditam que a coisa mais prudente a ser feita para mudarem o resultado dessa guerra daqui para frente. Então nessa segunda batalha, o texto diz que eles decidem pegar a arca da aliança que está em Siló e trazer para o acampamento de guerra. Eles acreditam que uma vez que a arca estiver ali, agora o resultado vai ser diferente. Uma vez que Israel é uma teocracia e a arca de Deus é o símbolo visível e palpável da presença de Deus, eles acreditam que se a arca estiver ali, é como se o próprio Deus estivesse. E se Deus está ali, é impossível eles perderem essa batalha. Quando a arca chega ali, a Bíblia diz que a nação de Israel faz tanta festa, que a terra começa a tremer. O acampamento dos filisteus é invadido pelos gritos de euforia dos hebreus. E agora eles começam a arrazoar em seus corações e dizer um para os outros: pelo barulho que estamos ouvindo e pela festa que estão fazendo, a impressão que temos é que um Deus acabou de descer no acampamento de Israel e agora vai guerrear as guerras por Israel. O que eles estão dizendo é: o Deus que livrou eles das mãos dos egípcios, o Deus que arrancou eles com força de dentro do Egito, agora vai nos envergonhar, agora vai nos humilhar. No coração de Israel era impossível perder aquela guerra. No coração dos filisteus era impossível ganhar aquela guerra. Só que diz a Bíblia Sagrada que quando eles vão para esta segunda batalha, agora não apenas eles perdem, mas a vergonha é infinitamente maior. A Bíblia diz que 30.000 pessoas morrem. Não apenas isso, Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, os dois morrem no mesmo dia. E a arca da aliança é levada pelos filisteus. O resultado dessa guerra é tão desesperador que quando o mensageiro vai até Siló para avisar ali o resultado dessa guerra, parece que as informações que estão sendo passadas não abalam o coração do velho sumo sacerdote. Eles começam a dizer: nós perdemos a guerra. E parece que de alguma forma ele esperava esse resultado negativo. Talvez a notícia da morte dos seus filhos, por mais dolorosa que parecesse, ele também estava aguardando. A Bíblia diz que quando o mensageiro diz: os seus filhos morreram, de alguma maneira ele não expressa muita reação, porque se você ler o capítulo de número 2 do primeiro livro do profeta Samuel, Deus já havia alertado a Eli dos seus crimes, dos seus pecados e da sua indiferença à casa de Deus. Deus já tinha dito: eu não estou omisso ao que você e sua família têm feito dentro da minha casa. E por causa da sua falta de posicionamento, porque você amou mais os teus filhos do que a minha obra, porque você foi mais pai do que sumo sacerdote, eu vou arrancar a tua linhagem do sacerdócio de Israel. E para que você saiba que quando eu começar a julgar a sua casa, não é o acaso, não é o destino, mas é a minha mão que está contra você. Naquele dia eu matarei os seus 2 filhos. Então quando a notícia chega que os filhos de Eli estão mortos, aquilo era um presságio de que o juízo de Deus começou na casa de Eli. Então de alguma forma Eli esperava essa notícia. Porém, quando o mensageiro continua dizendo que a arca da aliança havia sido levada, parece que essa notícia, mais do que todas as outras, vai trazer um choque tão grande, que quando ele ouve essa notícia, ele cai para trás, ele bate a nuca, ele morre. A sua nora entra em trabalho de parto, dá à luz a uma criança e coloca o nome daquela criança de Cabô. Foi-se a glória de Israel. Ninguém esperava por aquela notícia, ninguém esperava que aquilo pudesse acontecer. E no coração deles, eles sabiam que aquela tragédia agora iria se perpetuar por alguns meses.
Ninguém tinha esperança de que de alguma forma a Arca da Aliança pudesse voltar. Quando eles perdem essa guerra, Deus vai começar a falar, não com palavras, mas o silêncio de Deus muitas vezes é didático. E a resposta que eles aguardavam não veio em tom de palavras, mas veio no desprezo de Deus. O coração dos sobreviventes se perguntava: por que Deus nos abandonou? Por que Deus permitiu que essa guerra fosse perdida? E a primeira coisa que Deus fala com o seu silêncio, a primeira coisa que eles entendem é que Deus não se encanta com o barulho do momento. Deus não se encanta com a euforia do momento. Quando trouxeram a Arca da Aliança para o acampamento de guerra, eles não estavam fazendo festas porque amavam a Deus. Eles não estavam fazendo festas porque respeitavam a Deus. Eles não estavam fazendo festa porque temiam a Deus, mas eles queriam usar a presença de Deus para alcançar os seus propósitos pessoais. E o altar não pode ser um trampolim para realizações de projetos pessoais. Deus não se encanta com o barulho do momento. Eles estão gritando, eles estão pulando, eles estão eufóricos, mas não é por temor a Deus, por devoção a Deus, mas pelo que Deus pode proporcionar por essa guerra, mas porque Deus pode mudar o resultado. E Deus vai mostrar para eles que o barulho do momento, que a euforia do momento, não impressiona Deus. Deus não quer o grito da guerra, Deus quer a fidelidade do cotidiano. Deus quer o coração deles na segunda, Deus quer a fidelidade deles na terça, Deus quer a entrega deles na quarta, Deus quer a entrega deles na quinta, Deus quer a devoção deles na sexta, Deus quer a devoção deles no sábado, Deus quer a fidelidade do domingo. Deus não quer apenas o barulho na guerra, Deus quer eles no dia a dia, nas coisas do dia a dia, do cotidiano. E agora eles estão achando que podem manipular o altar, e é por isso que na hora que eles mais precisam, Deus fica em silêncio. E a primeira coisa que Deus está falando para esse povo é que Ele não vai se enquadrar às expectativas de ninguém. Deus está mostrando para esse povo que ou ele é respeitado e temido, ou ele não vai ser usado como ferramenta no dia da escassez. A segunda coisa que Deus está mostrando para esse povo é que ninguém pode usar o nome do Senhor em vão. Quando Deus fica em silêncio, Deus vai mostrar para esse povo que não é porque Deus está do seu lado que Deus estará ao seu lado. Eles estão usando a presença de Deus como um amuleto. E não traga Deus para uma guerra, irmão, que você não tem condições de sustentar. Eles estão pregando uma falsa espiritualidade, querendo usar a presença de Deus como uma ameaça para o inimigo, mas aquilo que eles estão mostrando não é a realidade do dia a dia deles. Eles estão mostrando que respeitam a Deus, mas nas suas ações Deus já estava muito longe. E tem gente achando que porque é crente, porque serve a Deus em Curitiba, Deus vai sair entrando nas guerras loucas que você arruma no seu trabalho, no seu ambiente de convívio com a sua família, que Deus vai sair comprando os seus barulhos simplesmente porque você é crente. Não, Deus tem um princípio de sacar, justiça do hebraico. Ele é justo e Ele não se deixará escarnecer por pessoas que decidiram viver de aparência e se esconder na religiosidade. A terceira coisa que Deus fala com o seu silêncio é que Deus tem um padrão de cobrança, e o seu padrão está alinhado com o conhecimento. Quanto mais Deus se revela ao homem, mais Deus vai exigir um padrão diante daquilo que Deus se revelou. A ignorância, de certa forma, nos protege em determinadas situações, mas a partir do momento que a sua mente se abre para algo, ela nunca mais volta ao lugar. Albert Einstein disse: se sua mente se abrir para uma ideia, ela nunca mais volta ao seu estado original. Ou seja, Deus agora vai tratar o povo com um nível de rigor que Ele não trata os estrangeiros. E não é porque Deus tem pena do adversário, é porque Deus confiou para o seu povo algo que não confiou para o adversário. E sabe o que é isso?
é a sua palavra. Quem entende a aliança que tem com Deus sai na frente do inimigo. Quem entende a aliança que tem com Deus está em vantagem. Mas quem não respeita essa aliança é quebrado pelo princípio. Quando a Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, que Davi vai guerrear contra o gigante Golias, olha o tom de conversa de Davi com Golias. Quem é esse incircunciso? Olha o que Davi está dizendo: você é mais forte do que eu, você é mais poderoso do que eu, você é experimentado na guerra, você tem equipamentos melhores do que eu, mas eu tenho uma vantagem: eu sou circuncidado. Ao 8º dia, a minha mãe me apresentou no altar. Eu tenho uma aliança com Deus, eu caminho debaixo de uma palavra. E você pode ser mais forte, mais poderoso, mas o que eu vivo com Deus no secreto é maior do que sua força, é maior do que seu braço, é maior do que o seu dinheiro, é maior do que a sua investida. Agora, quem não entende esse princípio será quebrado por ele, porque Deus não vai facilitar para os crentes de Curitiba, porque você está aqui na igreja, não. A vida que você decidiu viver com Deus vai exigir um padrão de santidade lá fora maior do que o ímpio vai viver. É por isso que parece que Deus é injusto. Por quê, Yuri? Porque no primeiro livro do profeta Samuel, o inimigo pega na arca, pastor John, e leva ela embora, e a princípio Deus não faz nada. Mas segundo Samuel, capítulo de número 6, quando um homem chamado Uzá tenta segurar a arca para que ela não caia, Deus não aceita que aquele homem coloque a mão nela e mata. Que princípio é esse? Que o inimigo coloca a mão e vai embora, e a princípio nada acontece. Mas quando alguém do altar vai colocar a mão, Deus mata. A diferença é que Deus compartilhou com os seus sacerdotes a sua palavra, e o inimigo não tem acesso a essa palavra. Sabe o que Deus estava dizendo? Os filisteus não sabem o que está escrito aqui. Eles adoram a Dagon, eles não sabem o que está escrito aqui. Mas a vocês que eu separei para o meu altar, não queiram viver longe dessa palavra, porque ela pode abençoar, mas ela pode quebrar vocês. Deus já tinha falado para os seus sacerdotes: a arca não pode ser transferida pelo lombo dos bois, ela precisa ser carregada no ombro dos sacerdotes. Se vocês sabem o que tem que fazer, porque decidiram fazer errado, estão querendo facilitar a vida de vocês para quebrar o princípio, então o princípio vai quebrar vocês. Quando o boi tropeçou e alguém tentou salvar a arca, Deus disse: eu não preciso de ajuda, eu preciso de fidelidade. Obedece o que está escrito aqui e eu te protejo. Lá na frente, quando a arca volta depois de 7 meses, a arca chega numa cidade chamada Bet-Semes. Alguns homens tentam abrir o propiciatório, a tampa da arca, para ver o que está dentro. Deus não aceita e mata aqueles homens. Por quê? Porque uma vez que Deus revelou a sua palavra, Deus não aceita que você viva em outro padrão. Você pode ver, tem gente que cresce sonegando imposto, tem gente que cresce mentindo, tem gente que engana o pai e a mãe e beija a boca de todo mundo. Agora vai um jovem de Curitiba querer viver fora do padrão de santidade. Se você não vira notícia nos veículos de comunicação da igreja, vai um crente aqui que é dizimista querer passar atestado para faltar o trabalho, se você não é descoberto. Vai um crente aqui querer sair com a mulher que não é sua, se alguém não te vê e não tira o print. Deus, ele tem um zelo com a sua palavra, e aqueles que conhecem a sua palavra não podem viver fora do padrão de santidade. Oh meu Deus do céu, é por isso que as coisas para você é mais difícil, porque você tem um favor de Deus. Mas se você tentar viver fora dos princípios, Deus fica em silêncio e a arca vai embora, gente. Você tem noção que isso representa? Eu vou repetir isso: a arca vai embora. E se a arca é o símbolo máximo da presença de Deus, o culto está comprometido, a paz está comprometida, a espiritualidade está comprometida. Porque se a arca não está ali, como é que continua cultuando sem a presença? Como é que continua ofertando sem a presença? Como é que continua fazendo os rituais sagrados sem a presença? Os teólogos que estão aqui sabem muito mais do que eu. O céu só é céu porque Deus está lá.
Se Deus não estiver lá, o céu é um lugar comum. O que faz a diferença no céu não são as ruas, não são os anjos, mas é a presença do Criador. Se Ele não estiver lá, o céu é um lugar comum. Então imagina, Deus não está entre eles. E sabe qual é a maior crise aqui? É porque é uma missão kamikaze. Da cidade de Siló, aonde a arca estava, até Asdod, a principal cidade dos filisteus, para onde ela foi levada, a uma distância geográfica de aproximadamente 80 quilômetros. 80 quilômetros, gente, de carro é mais de uma hora, é quase 1h30 de carro. Era uma missão impossível, pastor. Se eles não conseguiram proteger a arca num acampamento de guerra com um exército, imagine agora, com 34 mil baixas, com uma distância de 80 quilômetros, vencer as muralhas de Asdod, arrancar a arca dali e trazer ela de volta. Era uma missão kamikaze. Não teria exército, não teria estrutura, não teria condições de trazer a presença de volta. E agora eles começam a viver com a incerteza, com a dúvida: será que Deus um dia volta? Será que recuperaremos o símbolo das Sagradas Escrituras? Será que um dia teremos a glória de Deus, a presença de Deus de volta? Será que teremos a Shekinah de Deus conosco outra vez? A arca que Deus compartilhou com Moisés, os utensílios que estavam ali, o maná, as varas, as tábuas da lei. A arca foi levada, não é somente um símbolo, é a presença de Deus, é a nossa fé, é o que nos movimenta. Ela foi levada. Quando pegam a arca, levam ela para o templo de Dagon. Eu estou no capítulo de número 5 do primeiro livro do profeta Samuel. Ela é levada para o templo de Dagon, e quando ela chega ali, começa uma festa. Israel perdeu a guerra. Dagon foi mais poderoso do que o Deus de Israel. Quando eles colocam a arca no templo de Dagon, o que eles estão tributando aos demônios é a sua vitória. Você foi inferior aos nossos deuses. Você perdeu essa guerra. Quando eles colocam ali a arca da aliança, eles estão afrontando a santidade de Deus. O nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é mais poderoso. E saíram dali, pastor, fazendo festa, eufóricos, achando que ganharam a guerra, que estão vencendo essa batalha. Até que Deus vai começar a se posicionar. E o que Deus não fez no acampamento de guerra, com um exército inteiro ao seu lado, Deus sozinho no acampamento dos filisteus vai começar a virar o arraial de cabeça para baixo. Oh meu Deus do céu, é agora que o negócio vai esquentar. O inimigo está pensando que ele venceu, que ele desfrutou. Só que até esse momento, por mais doloroso que seja o processo, era um tratamento de Deus com o seu povo, do seu povo com Deus. Mas quando o inimigo tentou entrar nesse tratamento, Deus reagiu. Quem tem filho avivado aqui sabe do que eu estou falando. Às vezes o menino sobe, desce, quer tocar bateria, quer correr no meio dos corredores. Irmão, só quem tem um filho avivado sabe o que eu estou falando. O menino não para, o menino fica agitado. Você briga, você corrige, você repreende, você chama atenção, mas vai alguém de fora querer colocar a mão no teu avivado, o negócio fica estreito. Deixa que você corrige, deixa que você repreende, mas ninguém de fora tem autorização para querer corrigir o filho de ninguém. Eu imagino Deus dizendo: eu fecho a porta, eu trato, eu jogo na guerra, mas se o diabo tentar tocar na Devec de Curitiba, o leão irá rugir. Ninguém mexe com eles, ninguém toca neles, ninguém se levanta contra eles, porque Deus vai mostrar o seu poder e a sua glória. Vai Deus e começa a se manifestar. No dia seguinte de madrugada, eles abriram o templo de Dagon e deram de cara com a estátua daquele demônio caída, jogada no chão, com a testa de frente da arca da aliança. Os príncipes da cidade disseram: alguém entrou aqui nessa madrugada? Ninguém entrou. Choveu? Não choveu. Ventou? Não ventou. E o que a imagem de Dagon está fazendo prostrada diante da
arca da aliança. Ninguém tem uma explicação. Então levanta a estátua de novo. Não deixa isso vazar, porque a moral de Dagon vai cair e a credibilidade vai ser perdida no meio da sociedade. Colocaram a estátua no lugar e continuaram a festa. Dagon foi mais forte, Dagon foi mais poderoso, Dagon é melhor do que o Deus dos hebreus, do que o Deus de Israel. No dia seguinte, levantaram-se de madrugada outra vez, e para que não houvesse dúvida que Deus não divide a sua glória com ninguém, que Deus é Deus, e acima da sua cabeça somente a sua coroa. Quando abriram o templo de Dagon, viram a cabeça de Dagon jogada para um lado, os braços de Dagon jogados para o outro, o templo quebrado, a imagem quebrada, e a arca da aliança intacta e soberana naquele lugar. Deus sai dali de dentro, começa a atacar aqueles homens com tumores, a peste toma conta da cidade, e eles começaram a perceber: depois que Deus pisou aqui, ninguém teve mais paz. Quem é esse que Dagon não segura e os demônios não têm poder? Eita, estou sentindo a glória de Deus aqui nessa casa. Oh meu Deus do céu, vai, os príncipes de Asdod disseram: tira a arca daqui. Tira. Rios do Instagram disseram: você acha que a gente é burro? Você acha que eu não vi do que a arca fez em Gade, o que a arca fez em Asdod? Aqui a gente não quer essa arca, ela vai trazer prejuízo. Os de Gade disseram: aqui não dá mais para essa presença ficar. Os de Asdod disseram: aqui ela não volta. Começou um jogo de empurra-empurra. Alguém disse: eu tenho uma ideia. Qual? Devolve ela para os donos. Que essa presença no meio do seu povo é provisão e cuidado, mas quando Deus passeia no arraial do inimigo, é destruição, é lamento, é choro. Quando Deus caminhava pela região de Gósen, aonde os hebreus moravam, as pragas não chegavam, mas quando a presença de Deus andava no Egito, primogênitos morriam, as pessoas choravam, os gafanhotos tomavam a cidade. Quando Deus andava no meio do seu povo, era coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, era maná todo dia. Mas quando essa presença andava pelo inimigo, era morte, era anjo com espada de fogo desembanhada, era tragédia. Quando Deus passeia no meio do seu povo, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz provisão, Ele traz refrigério. Mas quando Deus julgar essa terra, os que forem deixados para trás verão o dia do Senhor, a vingança do Todo-Poderoso. Quando Deus está aqui, Ele abre porta, Ele faz da estéril mãe de filhos, Ele tira do monturo, faz assentar entre os príncipes da terra. Mas quando chegar o dia do confronto, Deus vai revelar o seu poder e a sua glória. Então eles disseram: aqui essa presença não se encaixa, mas se tem lugar aonde Deus gosta de estar, é na ADVEC de Curitiba. Manda glória para lá. Ah, você não entendeu. Oh, meu Deus do céu. Eu imagino alguém olhando no horizonte dizendo: será que é ela que está voltando? Será que é ela que está voltando? Ah, ninguém pode, pastor Jarmuth, sustentar a glória dele, e ninguém pode bater no peito dizendo: eu atraí ele de volta. Se ele não quiser estar, ninguém segura, mas se ele decidir voltar, ninguém impede. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu prego mais, eu canto mais, eu toco mais, eu oro mais, porque a gente não conseguiria trazer a glória se ele não desejasse tabernacular entre os homens, se ele de forma voluntária não desejasse vir até a terra para habitar entre nós. E sabe por que estamos aqui? Não é porque somos merecedores, é porque ele decidiu entrar naquele baile, entrar naquele boteco. Ele decidiu
decidiu entrar naquele centro de drogas, de macumba, e dizer: sai, você agora é minha, você agora é meu. A glória dele nos alcançou. Só quem já foi alvo dessa glória. Vai, Curitiba, vai, Curitiba, abre a boca, levanta as mãos, vai, atrai a presença. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, e quem é batizado vai, 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 atrai o céu para essa casa. A Shekinah dele está aqui. A glória volta. A presença volta. Mas ela decidiu estar conosco. Vinte anos se passam. Quantos anos? Quantos anos? 20 anos se passam. Samuel agora é o legislador do povo. E ele tem uma ideia, pergunte para mim qual. Vamos dar um culto para Deus. 1 Samuel capítulo de número 7. A gente vai dar um culto para Deus. Como é que é esse culto, Samuel? Solta a arte. Ele diz: não, é uma comoção nacional. Chama as 12 tribos. E quem vai pregar nesse culto? Não tem pregador. E quem vai cantar nesse culto? Não tem um cantor, é um coral. E como é que é esse culto? Ajoelho no chão e boca no pó. E a gente vai tirar os ídolos do nosso meio e vamos trazer Deus para o centro da nossa vida de novo. A gente vai tirar mamão. A gente vai deixar de olhar para a terra. A gente vai voltar a olhar para o trono. Vai Samuel e as tribos de Israel em direção ao lugar do culto. Santo, 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 santo. Enquanto eles estão indo para o lugar do culto, a notícia vaza. Israel vai passar por aqui. Os filisteus vão querer ser oportunistas e vão tentar destruir o povo de Deus. Há 20 anos atrás, eles estavam indo para a guerra e quiseram trazer Deus para o lugar sem estrutura. 20 anos depois, eles estão indo para a presença e a guerra cruzou o meio do caminho deles. Agora não é alguém querendo manipular o altar. Agora é alguém dependente da presença do altar. E enquanto eles estão indo, os filisteus vêm contra eles. Parece que o medo ainda está vivo no coração dos hebreus. E quando a notícia chega, eles pedem: Samuel, começa a orar por nós. Enquanto Samuel está adorando, Deus manda trovões do céu sobre a terra, golpeia os filisteus. Os sobreviventes ficam com medo e fogem. A moral de Israel cresce.
eles vão atrás dos filisteus e vão matando todos eles até vencerem a guerra. E quando eles vencem a guerra, no meio da euforia, no meio da festa, no meio da agitação, Samuel tem uma ideia: que tal aqui entre Mispa e Sem, entre Sem e Mispa, nós levantarmos um altar a Deus como um memorial para gerações futuras do livramento que Deus nos deu nessa guerra? Que tal levantar uma pedra e erigir um altar a Deus? O povo diz: faz um altar. Vamos deixar claro que Deus deu vitória. Samuel levanta uma pedra, versículo de número 12, e chamou o nome dela, e chamou o nome dela, e chamou o nome da pedra. Presta sua mente aqui. Quando Samuel fala Ebenezer, um silêncio fúnebre toma conta do arraial. Acabou o barulho, acabou a euforia, acabou a alegria. Ninguém tem coragem de falar o que está acontecendo, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Não tem motivos mais para festa. Eles acabaram de serem transportados como um gatilho para um lugar da dor. A mídia prega comigo? Eu acho que a Bíblia prega por ela mesma, um pouco depende da minha aplicação. 1 Samuel capítulo de número 4, versículo de número 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, lá na primeira guerra que eu comecei pregando, que 4.000 pessoas morreram e depois 30.000 pessoas morreram. E Israel saiu em contra-peleja. Aos filisteus se acampou junto a Ebenezer. E os... Volta lá. Versículo 1. Aos filisteus, Israel, aos filisteus se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Em outras versões, Afec. O lugar onde Israel estava acampado, antes de 34.000 homens morrerem, antes da arca da aliança ser levada, antes dos filhos de Eli morrerem, Ofni e Finéias, se chamava Ebenezer. O lugar da maior vergonha, o lugar da maior perda, o lugar da maior tragédia, se chamava Ebenezer. Foi em Ebenezer que 34.000 homens não voltaram. Foi em Ebenezer que festejaram pela última vez, que deixaram o último sorriso e saíram sem dar um adeus. Foi em Ebenezer que mulheres ficaram viúvas, em que filhos ficaram sem seus pais, em que irmãos perderam irmãos. Foi Ebenezer o último lugar que a presença de Deus passou antes de ficar 7 meses fora. Foi em Ebenezer que eles tiveram a maior perda da sua história. Você consegue entender que Ebenezer nunca foi motivo de culto, de adoração? Você consegue imaginar um oficial do exército batendo na casa de uma mulher, e a mulher esperançosa abrindo as portas de casa com uma criança agarrada na sua saia, e o oficial abaixando a cabeça e dizendo: seu marido lutou como um bravo soldado, mas ele não sobreviveu. E deixando o corpo dele estirado no quintal da casa. Você consegue imaginar uma mãe tendo que explicar para uma criança de 4, 5, 6 anos que o pai delas não voltou, que aquela menina não vai entrar no casamento com o pai, que aquele menino não vai ver o pai vendo ele tirar a habilitação?
que o provedor daquela casa morreu. Você consegue entender o peso disso? Quem já teve que superar um luto sabe do que eu estou pregando essa manhã. Uma morte que te tiraram, alguém tirou de você sem você esperar. Uma tragédia, um acidente, uma doença mexeu nos teus planos e levou quem você mais queria. Tempo não cicatriza dores. O nascimento de um filho não faz a gente superar a perda de um. Naquele fatídico dia, mulheres ficaram viúvas, velhos que foram representados pelos seus filhos mais novos, porque não puderam estar na guerra, viram seus primogênitos sendo mortos. Há uma crise instaurada aqui. Os próximos meses daquele arraial foi de muitas lágrimas e de muitos lutos. Eu estou falando de 34 mil pessoas, gente, que morreu. Filhos, irmãos, pais, maridos. Ebenezer virou um tabu no meio do arraial. Ano novo, se alguém falasse esse nome Ebenezer, pesava o ambiente. O cheiro, a música, a voz, como que um gatilho vinha desconstruindo quem perdeu os seus entes queridos. E 20 anos se passam. E Samuel não está sendo indiferente à dor e às perdas dessas pessoas. 20 anos se passaram. E você não cicatriza uma dor fingindo que ela nunca aconteceu. Você não cura uma rejeição colocando outro no lugar. Você não se recupera de um abandono materno paterno forçando alguém a gostar de você. Tem feridas, Ebenezer, vivas ainda dentro de pessoas me ouvindo essa manhã, que os seus salários, a sua posição, a sua casa ainda não curou elas. E ninguém sabe, mas elas estão aí, te tornando mais fraco, mais fragilizado. E Samuel sabe que o tempo ainda não curou essa ferida. É por isso que o que Samuel vai fazer para mim é extraordinário, pastor. Ele diz: eu não vou fingir que a dor não existiu. Eu não vou fingir que a perda não foi real. Eu não vou ser indiferente ao seu luto. Mas a partir de hoje, vocês nunca mais serão reféns daquela noite, daquele dia. O nome desse memorial, o nome dessa pedra se chamará Ebenezer. E se até hoje Ebenezer foi conhecido por um lugar de perdas, de dor, de traição, de abandono, de rejeição, de hoje em diante eu estou ressignificando esse nome dentro de vocês, e eu estou colocando um memorial em cima desta dor. Eu estou colocando um altar em cima desta ferida. A partir de hoje, vocês nunca mais lembrarão de Ebenezer pelo dia da perda, do luto, da vergonha. Mas de hoje em diante, na casa de vocês, na mesa de vocês, Ebenezer será lembrado pelo dia em que o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui. Ebenezer, até aqui. O meu Deus me ajudou. Levante as mãos e eu vim com uma palavra para a DEVEC de Curitiba. Todos os lugares que você mais chorou, que você mais foi envergonhado, o meu Deus colocará um memorial ali, e tu não lembrarás
teu pai, pelas maldades da tua mãe. Tu não lembrará da tua vida sentimental, pelo dia da traição, pelo dia da vergonha. Mas Deus vai levantar um Ebenezer na tua casa. Todas as feridas que o diabo tentou abrir, Deus vai sepultá-las pelas medalhas que eu colocarei em você. Ebenezer, até aqui o Senhor me Santo, Santo, Santo. Fica de pé em nome de Jesus. Meu Deus do céu,